Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje a gente vai tratar talvez do tema mais difícil de lidar para quem precisa escrever no mundo acadêmico, o tempo. E é um tema que geralmente gera muita controvérsia quando eu apresento ele em sala de aula, quando eu discuto com o paciente e quando eu apresento também em cursos. Porque talvez seja, de fato, quando a gente vai para os resultados de pesquisa sobre a relação entre tempo e escrita, tanto entre escritores acadêmicos quanto escritores não acadêmicos, jornalistas, escritores de ficção, é uma variação muito grande de resultados sobre como as pessoas lidam com o tempo. Lembrando que um dos grandes objetivos desse curso é mostrar como as pessoas escrevem. Então, nesse sentido, a gente vai lidar com um problema aqui, no âmbito da escrita acadêmica, qual seja, escritores acadêmicos são os escritores que têm regras mais rígidas sobre como a escrita funciona. Em outras palavras, escritores acadêmicos mantêm crenças de maneira extremamente fechadas, são muito pouco dispostos a lidar com o fato de que suas crenças sobre escrita no geral estão erradas. E é sobre o tempo que eles mais erram. Em que sentido? Se a gente pegar esse artigo, que é um artigo do Michael Rose, um artigo clássico sobre a temática, nesse artigo Michael Rose vai comparar escritores acadêmicos com escritores de vários outros gêneros literários e vai mostrar que escritores acadêmicos geralmente supõem que a escrita funciona de uma forma na qual eles precisam sempre de planos muito fechados e de muito tempo para escrever. Só que a gente vai ver aqui que é um pouco diferente isso. Então, a gente vai ver, por exemplo, algumas crenças muito comuns sobre a relação com tempo e escrita entre acadêmicos, em especial estudantes de pós-graduação e estudantes do final de curso de graduação quando estão precisando fazer seu TCC ou sua monografia. A crença mais comum é: eu não tenho tempo para escrever. É uma crença emitida por pessoas geralmente que têm ótimas ideias, habilidades mais do que o suficiente para escrever, mas que isso as impede de escrever. E o que a gente vai ver aqui é que adotar essa crença de imediato, assumir de imediato que só é possível escrever em grandes blocos de tempo, é o que mais leva as pessoas a desistirem de escrever. Por um motivo óbvio: não existe muito tempo para escrever. No nosso atribulado cotidiano acadêmico, raramente você vai ter 8 horas num dia de semana para escrever, e mesmo no final de semana. E daqui a pouco a gente vai ver que reservar muito tempo para escrever pode ser o motivo pelo qual você não está escrevendo. Então, nesse sentido, é uma crença para a gente pensar que os efeitos negativos dela. Outro elemento, tanto o artigo do Michael Rose vai trazer, minha experiência mostra muito isso, que é: quase sempre, quando as pessoas começam a sofrer com a escrita, principalmente a escrita acadêmica, mas não só ela, elas começam a seguir um padrão muito encontrado em qualquer pessoa que começa a experimentar um sentimento ou algum adoecimento psicológico. Quando as pessoas começam a experimentar qualquer sofrimento psicológico, elas começam a tentar resolver esse problema, obviamente. Só que quase sempre, tudo aquilo que a gente faz para evitar a ansiedade, a depressão, a tristeza leve ou intensa, qualquer mal-estar psicológico, quando a gente tenta resolver ele, a gente tende a piorar ele no começo. Aquilo que a gente faz para enfrentar a ansiedade geralmente aumenta a ansiedade. Aquilo que a gente faz para enfrentar a depressão aumenta a depressão. E aquilo que a gente faz para enfrentar o bloqueio da escrita tende a aumentar o bloqueio da escrita. Esse daqui é só uma citação para a gente pensar aqui como é que isso acontece. É o caso da Júlia, nome fictício de uma escritora de 45 anos que eu atendi durante 2 anos. E ela vai falar para mim, abre aspas: passei anos tentando escrever muitas horas por dia. Não conseguia quase nunca. E quando conseguia, me sentia insatisfeita. Atrasei minha vida por causa disso. A gente vai ver esse relato recorrentemente em pessoas que começaram a adotar maratonas de escrita. E aqui a gente pode pensar que a escrita acadêmica, principalmente quando a gente está sofrendo, a gente vai pensar algumas leis informais sobre como a gente lida com a escrita acadêmica. A primeira delas é o Robert Boice, que vai tratar, um autor que a gente vai ver aqui em vários momentos, que é um grande especialista no campo da escrita acadêmica, do sofrimento psicológico da escrita acadêmica, e ele vai dizer o seguinte:
O que puder ser feito para não escrever, será feito. E é só você observar no seu cotidiano, quando você precisa escrever, que você vai decidir fazer várias coisas antes de começar a escrever. Desde limpar a casa, até formatar o computador, até ir no banco resolver um problema que você está demorando anos para resolver. Então parece que sempre, para começar a escrever, tem um mal-estar e a gente faz várias coisas para tentar evitar ele. Outra segunda lei da escrita que a gente pode pensar é, em última instância, a gente sofre para escrever porque a escrita vai expor a gente. Se a gente nunca escrever, a gente nunca vai ser lido. Se a gente nunca vai ser lido, logo a gente nunca vai ser punido. Então, em última instância, não escrever é um mecanismo de defesa psicológica. Você está se protegendo para não sofrer, para não ser exposto. No entanto, ao mesmo tempo que a gente não é punido ao não escrever, a gente é punido por não escrever e a gente é punido por não experimentar os benefícios da escrita, em termos de formulação de pensamento, em termos de aquisição, de formação, em termos de titulação e etc. Em termos de colocação profissional também, e daí por diante. Então, assim, é fato. A ilusão de que a gente precisa de grandes blocos de tempo para escrever é o maior problema a ser enfrentado pelos acadêmicos. A gente vai pensar aqui como isso funciona, mas eu já fecho isso, né? A gente já pode afirmar isso. Acreditar no bloco de tempo é um grande problema. Um grande problema, principalmente que alunos de mestrado, principalmente de mestrado e doutorado enfrentam, é que no passado deles, como estudantes de ensino médio, fundamental e de graduação, como eles escreveram a maior parte desse tempo? Como a gente escreve na maior parte da nossa graduação? Na noite anterior à escrita do texto. E de alguma maneira isso funciona lá na graduação. De alguma maneira você quase sempre consegue, até porque o texto não te define na graduação. A sua escrita é importante na graduação, mas ela não vai te definir. E o que acontece? Geralmente a gente escreve próximo do prazo vencido ou com prazo já vencido e isso funciona. Isso gera um dano muito grande psicológico, que é a manutenção de uma crença de que você vai conseguir escrever assim sempre na sua vida. Só que isso não é uma verdade, porque uma tese, uma dissertação, por exemplo, um bom artigo, um capítulo de livro, um relatório, um projeto de pesquisa bem feito, demora meses, às vezes anos para ser escrito. Você vai precisar de muito tempo. E mais do que isso, quando a gente escreve nessas condições de prazo vencido ou próximo de escrever, a gente esquece de um fato também extremamente óbvio, contra-intuitivo. Ele é intuitivo nesse caso, mas a gente esquece, que é o fato de que você começa a associar sempre a sua escrita a desespero, ansiedade, frustração por não dar tempo de terminar o trabalho da maneira como você queria. Então, nesse sentido, parece que a gente, ao longo da nossa vida acadêmica, vai traumatizando a nossa escrita, ao escrever sempre com blocos de tempo e sempre escrever com prazos próximos de vencer ou já vencidos. Vamos pensar uma cena aqui para a gente deixar isso mais claro. Como a gente traumatiza a nossa escrita? Imagina o seguinte, imagina que você acabou de conhecer uma pessoa e a partir da próxima semana, melhor, a partir de amanhã, você vai ter que encontrar com essa pessoa 5 vezes por semana, sei lá, de segunda a sexta, e vai ter que conversar com essa pessoa 20 minutos todos os dias. Você nunca viu essa pessoa, tá? É uma situação imaginária. Então, todo dia de manhã, 8 horas da manhã, você vai encontrar com essa pessoa. E aí, essa conversa com essa pessoa vai transcorrer da seguinte forma. Nos 10 primeiros minutos da conversa, essa pessoa é a pessoa mais legal que você já conheceu na sua vida. Ela vai ser assertiva, se ela discordar de você, ela vai ser educada, ela vai guardar o celular dela, se ela precisar ir no banheiro, ela vai te pedir licença, ok? Então, nesses 10 primeiros minutos de conversa, é essa conversa, uma conversa tranquila, confortável e educada. Do 10º minuto ao 15º minuto, muda um pouquinho. Essa pessoa começa a ficar um pouco desatenta, em alguns momentos ela vai olhar o celular, você vai sentir em alguns momentos um tom um pouquinho ríspido na voz dela, ok, mas ainda está tranquilo. Do 15º ao 20º minuto a coisa muda de figura. Essa pessoa vai ser grossa,
Essa pessoa em algum momento vai discordar de maneira muito ríspida de você, vai te chamar de petralho, de coxinha. Essa pessoa vai atender o telefone na sua frente. E essa pessoa não vai te dar atenção. Pergunta: essa é uma pessoa que você vai querer conviver, apesar dos 10 minutos iniciais de conversa? Quando você lembrar dessa pessoa, o que você vai sentir por ela? Possivelmente você vai sentir mal-estar. Possivelmente você vai sentir emoções negativas. Então, toda essa cena é para dizer o seguinte: é isso que a gente faz com a nossa escrita quando a gente escreve até a exaustão. Quando a gente escreve até a exaustão, a gente associa a nossa escrita a essa imagem. Né? A imagem de desânimo, de cansaço físico, de excesso de autocrítica. Então, nesse sentido, a gente muitas vezes se ilude que o ideal é escrever até a exaustão. E às vezes a gente fica até feliz quando a gente escreve até a exaustão. Quando a gente acaba de escrever, a gente sente o quê? Alívio. A gente se ilude que é prazer, mas na verdade o que você está sentindo é alívio. Qual que é a solução para esse problema que a gente vai ver na nossa próxima aula de maneira mais específica? Tentar escrever de maneira breve e diária. Esse é um dos poucos consensos que a gente tem na psicologia da escrita, principalmente na psicologia da escrita acadêmica, tá? Só que a gente resiste muito a colocar ele em prática. Eu digo sempre para os meus pacientes: eu aceito a sua resistência, eu compreendo que você não quer fazer isso, mas você não tem nada a perder a testar isso. Então, nesse sentido, a gente vai pensar a partir de agora maneiras de lidar com uma certa regularidade. Ok? Espero que tenham gostado do esclarecimento do porquê usar grandes blocos de tempo pode ser muito pouco efetivo e danoso tanto para a sua escrita quanto para a sua saúde. Obrigada e até a próxima aula.